Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cine Terrologia. É um prazer imenso ter você por aqui. Você gosta de filmes de terror, você gosta de contos de terror, você gosta de livros de terror, histórias de assombrações, lendas urbanas, você gosta de toda essa atmosfera, então se inscreve no nosso canal e ative o sininho para você receber as nossas próximas notificações. Aqui a gente sempre está trazendo curiosidades de filmes, comentários, sobre livros. Vamos começar a trazer agora também contos de terror, então se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. E aqui a gente vai conversar com você que quer começar a ler Stephen King. Então eu preciso fazer algumas observações antes para você entender. Eu vou te explicar qual é o livro que eu aconselho que você comece a ler de Stephen King e vou te explicar também o porquê que eu estou falando sobre isso, por que eu acho que esse livro seria o melhor. E aqui eu quero levar em consideração duas questões aqui, que é o seguinte. Primeiro, pode ser que você não tenha o costume de ler. E aí você está procurando um autor que você goste e acabou percebendo na internet, através de pesquisas, que Stephen King é um autor muito renomado na linha do terror. Então você sentiu o desejo no coração, mesmo não tendo o costume de ler. Com você eu vou falar hoje. E também vou falar com você que já tem um costume de ler, mas nunca leu Stephen King. Ou se leu, foi em um livro só e agora quer maratonar Stephen King aí. Então definitivamente foi uma ótima escolha. Eu vou falar com as pessoas que se enquadram nessas duas categorias, né? Aqueles que não têm o costume de ler e aqueles que têm o costume de ler, mas nunca leram Stephen King. Então o que você precisa saber é o seguinte: se você pega uma lista dos melhores livros de Stephen King, pode ser que você se assuste um pouco, porque assim, Stephen King tem 60 livros, né? Mais de 60 livros, se eu não me engano. Então fica um pouco complicado ali para você selecionar quais são os melhores livros dele. Mas, inclusive, se não me falha a memória, acho que o livro dele melhor é justamente esse aqui, né? O Cemitério, que eu tenho uma versão antiga. E ele é um livro que ele tem uma diagramação, ó, a letra dele é bem pequena, ó. A letra dele é bem pequena aqui e ele tem mais de 200 páginas, quase 300 páginas. Então você percebe que são livros muito extensos. Olha só, A Espera de Milagre, eu tenho aqui. Também é um livro muito grosso. Outro livro que está enquadrado entre os melhores do Stephen King. Eu ainda não te dei a sugestão não, tá? Fica aqui com a gente que eu vou te dar e eu vou te explicar por que eu estou te mostrando esses livros. Outro livro aqui, ó, O Iluminado. Olha só, O Iluminado é um livro também que é muito grande a história. Então pode ser que você se assuste um pouco se você não tiver hábito de ler, ou se você, enfim, tiver um hábito de ler, mas às vezes a gente está acostumado com autores que escrevem menos, né? Livros ali entre 100 páginas e 300 páginas. Esses livros aqui, eles têm mais de 400 páginas, então realmente são livros grandes. Mas você pode ter uma opção também, que é o seguinte: Stephen King lançou alguns livros de contos, e é nesse ponto que eu quero chegar. Os livros de conto de Stephen King, eles são, na minha opinião, a melhor forma de você entrar em contato com a literatura de Stephen King. Mas eu preciso fazer uma ressalva. Por exemplo, esse livro aqui, ó, Escuridão Total Sem Estrelas, tá? Esse livro aqui, ele tem contos de Stephen King, mas veja bem, ele também é grosso, tá? E esse livro daqui, por exemplo, se você for na Netflix agora, você vai ver um livro que é um filme lá, baseado na obra de Stephen King, na verdade baseado num conto de Stephen King, que tem nesse livro aqui, que é 1922. Na Netflix você encontra o filme, e aqui o primeiro conto desse livro aqui é 1922. Só que para você ter uma ideia, ele tem 140 páginas, tá? Então eu ainda não diria que esse livro, Escuridão Total Sem Estrelas, seria, na minha opinião, o melhor livro para você ler. Eu vou explicar por que eu estou sugerindo esse livro aqui, Sombras da Noite, de Stephen King. Eu vou explicar por que eu estou sugerindo esse livro daqui. Por dois motivos muito básicos. Em primeiro lugar, os contos desse livro aqui são bem menores do que esse Escuridão Total Sem Estrelas. Então você tem livros aqui que tem 10 páginas, 15 páginas. Tem conto aqui, por exemplo, que tem 7 páginas, 19 páginas, 14 páginas. Então realmente eles são contos menores. E esses contos menores também são envolventes para você. Então, o primeiro aspecto é isso: esses contos eles são menores. Você pode ler o conto, não precisa ler na ordem que eles colocaram aqui. Você pode ler o conto que você achar melhor, que chamar mais atenção. Você faz uma pesquisa. Existem contos aqui, depois a gente vai lançar em breve um vídeo aqui no canal falando sobre os melhores contos de Stephen King desse livro daqui, tá? Mas um outro motivo que eu acho bem interessante também é que esse livro daqui,
ele tem alguns contos que inspiraram filmes que são clássicos do terror. Para você ter uma ideia, nesse livro daqui tem o conto As Crianças do Milharal, que foi o conto que inspirou o filme Colheita Maldita, que é bem conhecido, Colheita Maldita. E aqui no canal a gente tem também um comentário sobre esse conto aqui. Você pode dar uma olhada aqui, dar uma maratonada no nosso canal se você gosta de livro e filme de terror, porque você vai gostar. Aqui tem um conteúdo que você vai gostar. Aqui tem, por exemplo, um outro conto que é O Homem do Cortador. O Homem do Cortador de Grama, que foi inspiração para um outro filme que é O Passageiro do Futuro. Passageiro do Futuro é o nome do filme, O Homem do Cortador de Grama é o nome do conto que você vai encontrar aqui. Um outro conto que inspirou um filme de terror muito conhecido também é A Máquina de Passar Roupa, que ele inspirou o filme Mangler, O Grito de Terror. E tem o outro conto aqui, que ele, O Último Turno é o nome do outro conto, que inspirou justamente a gravação do filme A Criatura do Cemitério. E, por fim, tem um conto aqui que tem o mesmo nome do filme, né? Que é Às Vezes Eles Voltam. Então você vai encontrar aqui contos de terror nesse livro aqui, que são que você pode ler rapidamente. Você vai encontrar contos de terror que inspiraram diversos filmes que fizeram sucesso no cinema. Então, na minha opinião, o melhor livro para você começar a ler Stephen King, para você entrar em contato com a literatura dele, definitivamente é O Sombras da Noite. E volto a dizer, se você gosta de filme de terror, de livros de terror, de contos de terror, de lendas urbanas, assombrações, então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e a partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você, 2 sugestões. Uma sou eu que estou te dando, o outro é o próprio YouTube que está te dando essa sugestão. Então eu vou combinar o seguinte com você, você escolhe uma delas e eu te vejo no próximo vídeo.